Gente, bem-vindos todo mundo ao último episódio do Conversas que Convertem. Hoje com um convidado super especial para a gente poder fechar essa temporada, uma temporada que teve uma diversidade muito grande de participantes aqui. A gente falou com clientes da PlugLead, com soluções integradas conosco, com afiliados, com parceiros, e hoje a gente traz um especialista de mercado em dois temas que a gente particularmente gosta muito aqui. O primeiro, ele tem uma trajetória em vendas muito especial. Então, quando a gente fala sobre conversas que convertem, ele super entende desse processo e desse tipo de conversa. E hoje ele atua como investidor das principais startups do Brasil. Então, aqui, para aqueles ouvintes aí que estão crescendo, que estão buscando investimento, com toda certeza ele pode ser, além de um bom contato, vai trazer bons insights aqui para essa nossa conversa. Para quem está escutando o nosso podcast pela primeira vez, a PlugLead é uma plataforma, uma solução que automatiza conversas via redes sociais com os seus contatos, com os seus clientes, com a intenção principal da gente otimizar a conversão dos resultados de vendas. Então, inserindo essas conversas por redes sociais, especialmente nos processos de marketing, de pré-vendas e de vendas. Ao longo desse podcast, no final dele, a gente vai falar um pouquinho mais também sobre a nossa solução e sobre como vocês podem conhecer mais da PlugLead. Sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas aqui ao meu parceiro, amigo também, Felipe Coelho, hoje partner sócio da ABseed, um dos fundos mais importantes aí do Brasil. Eu diria que um fundo novo, mas com bastante experiência. E para a gente não se delongar, queria, Felipe, te convidar para te apresentar, contar um pouquinho da tua jornada aí com conversão e como ela passa, né? Tanto por vendas e agora, enfim, também como investidor. Poxa, Jéssica, obrigado pela intro. Sem mais delongas, né? O que é importante que os nossos ouvintes saibam é que, apesar de trabalhar como investidor, eu me identifico como vendedor. Então, o que me move, o que me traz ali o propósito no mundo corporativo, no ambiente de trabalho, é de fato vender. Então, minha trajetória começa em vendas, resultados digitais, que eu tinha também o trabalho de ajudar as empresas de tecnologia a construírem as suas jornadas de aquisição online. Então, além de trabalhar em vendas, tinha esse approach duplo que ajudava as outras empresas também a construir suas estratégias de vendas. Então, eu estou bem animado com o papo, porque a gente vai conseguir ali aplicar, acho que essa expertise de vendas para diferentes contextos e trazer, sobretudo, a lógica por trás do que converte. Atualmente, eu sou sócio da ABseed, como você citou. Obrigado ali pela intro também da ABseed, que é um fundo especialista em go-to-market. O que isso significa? Distribuição. Então, além de trazer o capital e investir, a gente investe ali no estágio seed e série A no Brasil, a gente também suporta as empresas no que tange a conquista do mercado. Então, na prática, através de marketing, vendas, as áreas de sucesso do cliente que focam em geração de receita na base, mas a gente sabe que quando a gente fala de estratégia de aquisição, isso começa lá na nossa proposta de valor, algo que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje também. Então, apesar de trabalhar como investidor, o pessoal pergunta, poxa, o que está fazendo numa conversa de vendas? Mas é porque a gente tem esse approach e o meu papel é justamente acompanhar diferentes negócios, pós-investimento, e entender a característica de cada um deles e extrair o melhor quando a gente fala não só de crescimento, mas de eficiência também. Então, dando um spoiler aqui já, a gente vai falar de conversão, mas vai falar também do custo dessa conversão, que tem tudo a ver. Então, pessoal, produzo conteúdo também. Então, vocês me encontram ali no F Coelho GTM no Instagram e no canal Felipe Coelho no YouTube, para acompanhar ali os conteúdos que eu produzo. Vou deixar o resto do conteúdo de hoje completar a apresentação. Vamos para a prática. Bom demais, acho que tu já fez uma super intro quando a gente fala especificamente sobre essa visão geral do teu trabalho, especificamente dentro da ABC de hoje. Acho que é muito legal poder ver
os fundos, para além de investir, apoiando de fato, né? Isso não é uma coisa padrão, mas apoiando de fato essas empresas investidas a converterem mais, a terem a sua performance ali alavancada. E para a gente expandir um pouquinho dessa visão de trabalho e de atuação, uma característica, né, que o pessoal sempre nos pergunta por aqui, quem já está numa fase um pouco mais madura, é quais são as características, né, que uma empresa investida, quando a gente está falando sobre características muitas vezes dos founders, do produto e também do time. Quais são as características? Existem, Felipe, alguns insights aí na tua visão que já dizem que, poxa, essa pode ser uma empresa que tem uma característica interessante que representa performance? Com certeza, tem algumas características, pessoal, e muito legal que elas têm tudo a ver também com o título do podcast, porque tem um pouco a ver com conversão. Então, a gente percebe um primeiro motivo de mercado, onde existe uma tendência entre as empresas, e isso vale para os nossos ouvintes também, porque isso é uma lógica do comportamento econômico, que a trajetória ela tende a ser mais eficiente, ou seja, você consegue crescer melhor, vender mais, num custo menor em grandes mercados. Então, essa é a primeira característica. Muitas vezes a gente encontra bons negócios, bons fundadores, mas aquele mercado, aquilo que se vende, atinge um perfil muito específico. Às vezes o nicho do nicho. E isso traz recortes que dificultam e que vão fazer com que a nossa estratégia de aquisição, nosso marketing, nossas vendas, sejam mais especializadas do que se a gente trabalhasse com o mercado maior. Então, a primeira característica, e a gente percebe que ela é soberana, sabe? Às vezes, grandes mercados eles permitem que a gente erre na nossa trajetória, corrija o rumo, encontre o caminho, enquanto mercados pequenos é justamente um exercício para conseguir acionar essas empresas, esses clientes finais, encontrar o que representa uma dificuldade maior e que demanda investimento. Então, essa característica do mercado ela é soberana e, pessoal, para quem está ouvindo, ela é aplicável para todo o negócio. Se você tem um infoproduto, qual que é o mercado que você está trabalhando, né? Quantas empresas, quantas pessoas vão se beneficiar disso? Isso é um assunto que está crescendo, porque tem isso, né? O tamanho do mercado e a tendência de crescimento ou de decrescimento. Né? Se você tem um produto, um serviço, a lógica é a mesma. A sua praça, quem entra na sua loja, quem compra o seu serviço, se ele tem uma tendência de crescimento e ele se apresenta grande, vai ser mais fácil vender do que se ele tiver em decréscimo ou se apresentar pequeno. E aí o segundo fator que vai determinar é justamente esse ponto que eu introduzi relacionado à conversão. Qual é o grau de dificuldade para você transmitir a sua proposta para o seu perfil ideal de cliente? Seja uma empresa, seja uma pessoa para comprar seu curso, sua consulta, o seu projeto. Né? Então, como que você traz essa informação? Quando você traz essa informação, ela vê valor de uma forma fácil? É algo que ela já tem uma percepção de valor que inclina ela para o momento de compra ou ela precisa de um grande processo de educação? O seu mercado já está formado ou você sente que ele precisa ser educado de uma forma mais intensa para que ele perceba e valorize o seu ticket, por exemplo? Então, quando você consegue perceber que a maior dificuldade está em encontrar essa oportunidade, mas que depois disso a conversão ela é quase como ela é fluida, ela é como uma consequência da interação, é sinal que tem algo ali que pode receber um investimento e retornar, porque para a gente não importa só crescer, mas crescer com parâmetros sustentáveis, com investimento lógico, no bom português, sem queimar dinheiro, além do investimento necessário. Então, essas são as duas características, né? Tamanho de mercado e a fluidez da jornada, a percepção dessa proposta de valor, que na prática retorna ali com uma boa taxa de conversão quando você encontra esse perfil de cliente.
Excelente. Tu mencionou esse segundo ponto, né, da importância dessa taxa de conversão, muitas vezes o que a gente percebe é essa ansiedade, de fato, poxa, eu quero rapidamente, né, o sonho de todo mundo, encontrar qual é o seu nicho ideal, onde as coisas convertem. Acho que não diferente, né? Mas diferente, na verdade, de uma área em que a gente tem um processo em que a gente precisa desenvolver, por exemplo, um código, quando a gente está falando de, por exemplo, uma estratégia de go-to-market, muitas vezes a gente tem um grande desafio que ele poderia se assemelhar a uma tentativa e erro, em que a gente precisa estar muito atento aos indicadores, a fazer algumas alterações, entender otimizações, e muitas vezes isso acaba demandando tempo. Então, a gente precisa ter ali alguns cuidados, né? Eu diria até quase que de gestão emocional para entender os momentos certos de fazer esse movimento. E aí, para aprofundar aqui nesse ponto super válido que tu trouxe, tem algum insight de como esse empreendedor que está olhando ali para o seu negócio, que tem um crescimento, né? Às vezes, quando vamos fazer uma comparação aqui entre lucro bruto e líquido, ele pode estar olhando o delta e estar falando, poxa, aqui está positivo, né? Então eu não estou gastando mais do que eu recebo, mas ele pode ter ali indicadores de meio de caminho que talvez expressem que ele ainda não encontrou de fato esse nicho, está nessa busca. Tem alguns hacks, alguns indicadores, algumas coisas que podem nos dizer que ele está próximo de encontrar isso. O que vocês costumam olhar no meio desse caminho para a gente dividir aqui com o pessoal, até mesmo o que vocês veem aí, os empreendedores de vocês observando nessa descoberta? Aqui a gente volta na métrica principal, né, quando a gente fala de trajetória em empresas de tecnologia, mas que também vale para qualquer tipo de negócio, que é o custo de aquisição, o CAC, versus o LTV. Né? O LTV, pessoal, para quem não sabe, é o tempo, o número de meses que aquele cliente permanece na sua base no negócio recorrente. Então, a lógica, ela parte do quê? Que quando o cliente fecha, a gente investiu um dinheiro para ele vir até a gente. Então, se ele fecha simplesmente e paga a primeira mensalidade, isso ainda representa um prejuízo. Então, ele precisa de um número de meses para equilibrar essa conta. E é isso que a gente procura olhar com uma maior profundidade. Para quem trabalha com tecnologia ou sabe que negócios que têm muito potencial, essa conta, ela não necessariamente é a melhor forma de identificar se a empresa está numa trilha de crescimento ou tem um bom potencial de crescimento. Por quê? Porque é comum nesse momento a gente investir no custo de aquisição para fazer experimentação. Então é normal, gente, para esse empreendedor que está ouvindo a gente, que tem ali, né, diferentes soluções, que trabalha com B2B e o B2C, é justamente essa lógica, né? Poxa, é normal você investir nesse custo de aquisição, invista, mas invista sempre com essa lógica do tanto que eu invisto, em quanto tempo isso me retorna. Isso aumenta o meu ticket médio? Isso me traz ali um novo mercado? Eu passo a vender para um novo perfil de cliente? Então, a gente procura recomendar, Jéssica, que nesse momento o empreendedor olhe para esse aspecto qualitativo do custo de aquisição e faça experimentações que aumentem esse mercado, porque esse é o drive soberano para o sucesso nessa trajetória. Então, o que mais você poderia vender? Para quem mais você poderia vender? Como que você aumenta esse ticket médio? Então, são reflexões que fazem com que a gente construa um plano e tenha hipóteses que vão impactar no negócio. E a gente vê o empreendedor muito baseado no feeling, muito no automático. E é claro que o feeling ele é importantíssimo, mas ele tem que ser esse gerador de hipóteses que precisam ir para o plano onde você imagine qual que é o impacto em crescimento que isso vai ter, qual que é o nível de esforço para botar essa hipótese no ar. E essa hipótese, pessoal, elas são coisas simples, pode parecer complexo, mas é justamente esses exemplos que eu dei. Um novo produto, uma nova funcionalidade, um produto que é muito similar com o que você vende, mas para um mercado que está com uma dor mais latente, e aí você percebe, consegue fazer essa aplicação, né, e levar em consideração o esforço que você gera.
O LTV, ele também não é uma métrica muito legal nesse estágio, né? Porque ele procura trazer o número de meses que aquela base fica com você, aquele cliente fica com você. Quando a gente está no começo, a gente sabe que a gente não tem ainda um volume, né? Ou esse acompanhamento, esse nível de gestão para perceber a base. Mas o que a gente traz é que você deve se preocupar em vender de forma recorrente ou de vender cada vez mais para sua base de clientes. Então, vender para quem já comprou de você é mais fácil. A grande parte do processo decisório já foi tomado. Você precisa muito mais encontrar algo que faça sentido para aquela pessoa e, obviamente, entregar o que você se propôs ali no começo, né? Mas justamente explorar a sua base de clientes é o que vai trazer essa sustentabilidade. Então, a gente se preocupa menos com a métrica CAC versus LTV e mais como você lida com a disciplina de aquisição e como você direciona ela para cada vez ter maiores mercados ou maiores tickets. E no LTV, como que, primeiro, você garante que o seu cliente tem a entrega de valor que foi proposta ali no começo, mas constantemente pensando o que mais eu posso vender para essa base, como que eu pego indicações dela, como que eu gero negócios, né? E as empresas, gente, 100% delas devem pensar nisso, porque não existe nada, nenhuma prática que significa mais do que eficiência, quando a gente fala em crescimento, do que vender para a base de clientes. Porque você já pagou para trazer ele, né? Ele já teve, ele já te conhece. Então, vender mais para ele é, assim, um exemplo prático das expressões que a gente tanto gosta, né? Do tirar leite de pedra, né? De fazer mais com menos. Então, vender na base, na prática, é isso que significa. Perfeito. E até trazendo um exemplo aqui, alguns exemplos, cases internos da Plug, o Felipe trouxe muito, né, sobre o quanto isso se expande para além de tecnologia. A gente sabe, né, que a tua atuação ela tá muito mais focada em tecnologia e SaaS, mas, por exemplo, aqui no caso da Plug, quando a gente fala dos principais creators que a gente tem na nossa base, dos creators mais maduros, eles têm muitas vezes, né, os seus lançamentos, 3 ou 4 no ano, que tem um ticket médio mais alto, mas eles já têm os seus produtos de recorrência. Então, aquele produto que vai custar ali R$ 29,90, que vai custar R$ 89,90 por mês, que vai ser uma comunidade, né, para um grupo específico de pessoas, que vai ser um desafio que vai acontecer constantemente, e além dele já ter uma recorrência, que muitas vezes acontece, né, pelo ticket médio ser mais baixo, com um grupo muito maior de pessoas, é como se ele já tivesse constantemente preparando justo essa base para esse lançamento, que vai ter um ticket médio muito maior e que vai ser, vamos colocar assim, até lançado e permitido, né, num curto espaço de tempo de vendas para um público que for rápido comprar e que vai ser ali um grupo muito menor, com acessos diferentes. Eu acho que um outro exemplo muito legal desse que tu trouxe para a gente poder diversificar aqui os ouvintes são, por exemplo, as redes de supermercado. A gente vê muito aqui na Plug esse mix, né, entre utilizar a automação, as conexões com o RP, as conexões com o CRM, justamente para entender o perfil daquela pessoa que, por exemplo, já compra ali no supermercado, né, com uma certa frequência. O supermercado que é físico, muitas vezes já tem os contatos, né? Vamos pegar aqui como exemplo do WhatsApp, e a partir dessa segmentação, a partir das informações do que se compra, a gente tem visto resultados muito legais, e, por exemplo, como o supermercado, que é um varejo, vamos colocar aqui, tradicional, tem se relacionado com o seu cliente, né? Que vai uma vez por semana, às vezes 2 vezes ao mês na loja, mas tem se relacionado de maneira proativa a dividir, né? Quais são as promoções específicas daquele momento, como que o momento do supermercado, os produtos que ele tem ali se conectam ao perfil de compra daquele que já é cliente, que já conhece o supermercado, que já tem ali, muitas vezes, vamos colocar assim, o cartão fidelidade, né, de presença acontecendo lá dentro. Então, de fato, esse ponto que tu traz de, poxa,
é sim de tecnologia, recorrência é um tema muito mais presente em tech, mas a gente vê ele de fato se expandindo e atuando nos diferentes modelos e perfis de negócio. Tu falou bastante. Não, só ia concluir que é exatamente isso. O que o nosso ouvinte ele precisa entender é que, apesar de eu trazer o exemplo de tecnologia, isso é aplicável para qualquer modelo de negócios. Então, do supermercado ao creator, né? Como que eu aumento o meu mercado e testo, né, essas iniciativas e valido isso financeiramente, e como que eu vendo recorrentemente e trabalho para cada vez mais desenvolver um relacionamento de longo prazo. Então, muito bom o disclaimer, mas, pessoal, não fiquem presos ao modelo tech. Peguem a lógica e apliquem para o seu negócio, porque eficiência é justamente a capacidade de a gente adaptar essa lógica de crescimento para diferentes contextos. Perfeito, e fazendo esse mix, né? Acho que a escolha de canais, os canais de maneira geral, né? Eles estão sempre em evolução, e quando a gente fala de WhatsApp, quando a gente fala de soluções, né, que estão olhando para esse mercado, tanto o Brasil quanto a América Latina são considerados pela Meta o segundo maior mercado, né, com maior potencial. E aí, se a gente for pegar um exemplo tradicional, né, hoje, independente da idade, praticamente, né, foi um dado recente, inclusive, que tive acesso. No Brasil, para a gente ter ideia, por volta de 80% da população que tem mais do que 10 anos de idade tem um smartphone, tem uma conta de dados, e 92% dessas pessoas têm o WhatsApp dentro do seu celular. E a gente sabe o quanto a funcionalidade do encaminhar ela é uma das funcionalidades mais utilizadas, né? Então eu estou construindo essa campanha que eu vou disparar, esse relacionamento com o meu lead novo ou com o meu já cliente, e esse cliente, pela facilidade que a ferramenta traz, ele vai poder disparar essa condição, essa comunicação que eu estou mandando, se estiver bem alinhada, para outras pessoas que, como tu disse, pode se traduzir como uma indicação e automaticamente um custo de aquisição mais baixo. Acho que uma coisa que eu queria também destacar, que tu trouxe para muitos dos clientes Plug Lead aqui, gente, é a gente não deixar de tomar um tempo e, de fato, registrar quanto custa esse cliente que a gente traz. Acho que quando a gente fala em empreendedorismo, né, a gente vai também vivendo ali o dia a dia, fazendo uma série de ações, e muitas vezes a gente não toma um tempo para parar e olhar, de fato, quanto a gente está investindo nessa entrada, e entender se esse retorno ele realmente está se pagando. Tu tens, a gente foi falando, né, sobre diversos canais, em diversos segmentos e tudo mais. Eu sempre brinco contigo, porque a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos, então, quando a gente olha aí há 12, 13 anos atrás, e quando a gente bota até um tempo antes, né, a gente tinha lá no passado aquele formato de vendas, em que o vendedor batia na porta, né, das empresas para vender. Há alguns anos atrás, a gente teve a evolução do inbound, então, que foi escalando isso. São canais de vendas que eles ainda existem, e eles funcionam bastante bem para mercados, para perfis de clientes, né, específicos. E a gente viu nesses últimos anos esses processos tendo uma série de evoluções e novos canais acontecendo. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, o processo de venda self-sale, em que o cliente compra sozinho, esse cliente entra lá no e-commerce e faz a sua compra, ele conclui uma compra via WhatsApp, mas tendo você, Felipe, passado na prática, né, e também estar acompanhando aí todas essas evoluções, qual que é a tua visão sobre esse mix da evolução de vendas, quando a gente está falando do humano e tecnologia, como que tu vê essa caminhada aí, boas práticas? Muito bom. A primeira coisa que eu vejo, que é um fato muito curioso, que o nosso ouvinte também já se deparou, e eu tenho certeza, é que quando existe uma grande mudança no consumidor, alguém declara no LinkedIn ou em alguma rede social a morte do canal. Então fala assim, poxa, queimaram o WhatsApp, acabou o outbound, acabou o inbound. E geralmente quando a gente vai ver, né, esse conteúdo, eu pessoalmente sempre olho, e a minha hipótese procura sempre se valida também, que faz sentido o que a pessoa fala. Mas isso exige da gente, como empreendedor, que adapte-se ao canal, né? Faça esse processo de adaptação. Então, geralmente, a justificativa é porque aquele canal, especificamente, ele passa a se comportar de uma forma diferente, a gente começa a ter uma concorrência indireta de muita gente usando,
e tendo um baixo processo de qualidade, e o pessoal acha que o canal ficou para trás. Mas, na verdade, gente, isso exige da empresa ou do creator, no caso, que ele justamente entenda essa mudança e consiga ter um processo de diferenciação nesse canal. Então, pessoal, o que a gente traz é que os canais, eles dificilmente eles morrem, mas eles evoluem. E a gente tem que estar apto para entender o que está funcionando mais naquele momento e virar a chave rápida, de forma rápida, se a gente quer aproveitar a melhor oportunidade de crescimento e até ser eficiente. Porque um indicativo que o canal vai mal é quando ele para de converter, justamente, e o custo para trazer aquele cliente ele se transforma. Dito isso, Jéssica, a gente percebe também algumas outras características no comportamento do consumidor. A primeira delas, o processo de compra passa por vários canais. Então, ele vai no inbound, né, ele entra em contato, ou ele não faz nada, e a gente prospecta ele não responde, mas ele vai ver seu conteúdo depois, e aí ele passa pelo processo, o que faz com que as empresas estejam presentes, aquelas que querem crescer, obviamente, precisem estar presentes em todos os canais. Então, a gente, claro que um canal ele vai ser determinante, é claro que quando a gente fala de tecnologia, precisa ter esse channel market fit, né, que é a validação financeira de um canal, e recomenda-se focar em um, para você ser bom, mas principalmente quando a gente fala de B2C e outros negócios, a gente percebe que a gente tem que estar presente onde o nosso consumidor está presente. Isso faz do WhatsApp, no momento, o melhor canal de vendas quando a gente traça a média. É claro que ele não é totalmente eficiente para alguns contextos, mas eles são mínimos. Né? 95% das experiências e jornadas de consumo, elas vão passar pelo WhatsApp. Então, além dessa diversificação de canais, a gente vê também que ele vai e volta na jornada. Então, ele tem ali um processo onde ele pesquisa sozinho, ele avança, algumas vezes ele compra, e a gente quer fazer com que ele volte a comprar. Então, para a empresa conseguir entender essas mudanças no comportamento do consumidor, elas precisam, de fato, trabalhar diferentes canais, e essa abordagem justamente de procurar entender como que eles se comportam, que é o retorno de cada canal, e procurar cada vez mais vender mais sob um menor custo, de forma eficiente. E aí entram as automatizações, as tecnologias que trabalham no WhatsApp, que são grandes aliadas para a gente conseguir processar esse grande volume sem perder a adaptação, a personalização, que a gente sabe que são fundamentais para conseguir uma boa taxa de conversão, conseguir se comunicar de forma legítima com o consumidor. Nossa, muito bom isso que tu trouxe. A gente conversa bastante com os nossos clientes e contatos aqui, porque é super claro para todo mundo o quanto, né, o WhatsApp faz diferença. Então, ele vai funcionar diferente quando eu trabalho com um ticket médio pequeno, empresas pequenas, do que quando eu trabalho, por exemplo, né, num contexto com empresas maiores. E aí, quando a gente fala especialmente sobre automação, muito mais do que a ferramenta WhatsApp, mas quando a gente fala sobre automação, é muito normal escutar das pessoas e falar assim, a automação para o meu negócio não funciona, porque o meu negócio é super personalizado, eu preciso falar no 1 a 1. E aí, acho que quando a gente está falando, né, e está plantando essa sementinha de automação dentro das empresas, o que a gente quer trazer é a gente utilizar os recursos humanos que a gente tem para que eles possam desenhar a estratégia, a segmentação correta, a comunicação correta, porque, claro, muito mais importante do que aproveitar o canal de WhatsApp, que é um canal que, obviamente, vai te colocar de cara com o decisor, é garantir que a tua segmentação e a mensagem que você está enviando seja correta. Então, a gente vê várias empresas que têm, por exemplo, soluções de automação, que tem WhatsApp, que tem automação em outras redes, em diversos canais, e muitas vezes o problema não é ter a ferramenta, o problema é a boa execução e a boa estratégia que está por trás da ferramenta. E aí, para quem não escutou o episódio anterior, eu vou deixar aqui uma dica, vou pedir para o time para a gente também colocar no link, que foi com um cliente nosso, a Musa Capital, que é um fundo,
uma consultoria de investimentos, e aí o Matheus, que é o sócio de lá, ele nos contou um exemplo, o exemplo deles, que para mim traduz perfeitamente o que tu trouxe. Quando eles contrataram a solução de WhatsApp, era porque eles tinham muita demanda, então hoje, né, eles atendem ali pessoas que estão buscando uma assessoria para fazer os seus investimentos pessoais, os investimentos das empresas. Eles tinham uma estrutura de time enxuta, então eles demoravam ali no contato de primeira resposta, as primeiras interações, eles queriam trazer escala para isso, né? Não perder, não esfriar esse contato, digamos assim. No que eles conseguiram resolver isso, então estamos buscando uma solução a princípio para gerar escala, para melhorar a conversão e a gente não perder negócio. Logo que eles implementaram isso e foram ajustando esse processo, eles perceberam que valia muito a pena eles construírem uma estrutura de pré-vendas e de vendas para potencializar ainda mais. Então, eles ganharam escala e assertividade com automação, infiltrar esse contato e fazer os primeiros contatos ali rápidos, que validou que, inclusive, era interessante seguir, como tu disse, essa mescla de canal e fazer as coisas se converterem para que o negócio, de fato, fosse alavancando. O que eu tenho para falar sobre isso? Quanto mais o seu negócio é personalizado, mais você deve usar automação. Então, ele é intuitivo. E aí é aquela mesma lógica quando o pessoal mata o canal. Você precisa encontrar a sua forma de vender por ali, mas isso exige que a empresa pense, que ela seja criativa, que ela entenda a lógica por trás da jornada dela, né? Então, não é o canal que não faz sentido ou não. É um desafio, de fato, entender como extrair o máximo do canal. E aí, quando a gente volta para os modelos básicos de gestão de crescimento, vamos ver se vocês conseguem me acompanhar. Quando a gente tem um negócio extremamente personalizado, a gente procura ter um contato 1 a 1 para conseguir ter uma alta taxa de conversão. Por exemplo, a gente fala com 4 negócios para fechar 2, uma altíssima taxa de conversão em 50%. Quando a gente vai trabalhar na automação, supondo que a nossa taxa de conversão, né, ela caia para 25%, mas a gente espera que a ordem de grandeza dos 4 seja na casa dos 10. Então, que você fale, né, com 40 empresas, tem um processo de qualificação em cima dessas 40 empresas, e aí você vai vender para metade da sua taxa de conversão, que antes era 50, agora é 25, mas no final, antes você vendia para 2 e agora você vende para 10. Então depende muito do apetite da empresa também em crescimento, mas você gera mais pipeline, você gera mais oportunidades de negócio. Geralmente você vai usar essa inteligência para fazer uma qualificação, para fazer um primeiro contato, para entregar informação ou educar esse mercado, primeiramente. Então, tem várias formas de você interagir, né? E a partir daí, você vai entender qual que é a estrutura para ter uma boa taxa de conversão e aí, eventualmente, botar a pessoa. Então, a gente não está falando de um ou outro, mas como você entende o equilíbrio perfeito entre a automação e o contato humano. Lembrando que a automação ela procura trazer qualificação e uma personalização extrema, né? Então, geralmente, pessoal, quem traz isso para a gente faz um desafio. Faz o teste, porque um teste como esse ele é barato para um canal de aquisição. Mas faz bem feito. Procura entender a jornada, a personalização, e depois pode ir nas minhas redes sociais ali ou xingar ou agradecer, mas eu garanto que vocês vão se surpreender, porque esse canal, ele tem como característica também, né, ele ser muito barato perto do potencial retorno que tem. Geralmente, quando você fecha um cliente no ticket alto desse, ele já pagou grande parte do investimento. Então, encontre a forma de fazer, porque acredito que é mesmo esse cliente de ticket alto, de alta personalização, vai se surpreender com o potencial da tecnologia. E lembrando, Jéssica, que mesmo em tickets enterprise, a gente já percebe que grande parte do cliente ele gosta de fazer parte da jornada sozinho. Então a empresa tem como 2 opções. Estar disponível para ele e entregar uma boa experiência, ou ficar presa ali no modelo, mas algum concorrente vai fazer e certamente vai chegar na frente. E a gente sabe também que quem chega na frente tem maiores chances de converter essa oportunidade. Então, quem tem esse mantra, acredita nisso, faça o teste
porque até o teste ele vale a pena como compreensão do negócio. Nossa, muito boa essa tua provocação. Acho que especialmente quando tu fala de negócios enterprise, quando a gente fala dos creators, né, que tem os seus 3 ou 4 lançamentos no ano, eles são lançamentos, como a gente dizia, para um número específico de cadeiras ali para aquele produto, para aquele serviço, num ticket médio bastante alto, tem uma conversão ali bastante desenhada, bastante específica, e eu vou até explodir aqui um pouquinho do que é o WhatsApp. A gente vê, né, eles construindo, como a gente disse, uma relação com esses contatos em que eles têm, por exemplo, ao longo da jornada do ano, a comunidade que já tem esse grupo mais seleto e que eles vão entregando conteúdos de valor em pílulas, vamos colocar assim, menores, e a gente vê esse andamento com uma pessoa humana interagindo no momento de fazer a venda, mas olha uma história super interessante que a gente escutou recentemente de um canal que, se a gente for debater a princípio, a gente diria que ele é um canal antigo, mas super presente. A gente teve um creator aqui que, prévio a ele fazer o lançamento dele, além dele utilizar a solução de WhatsApp, ali alguns minutinhos antes do lançamento, ele disparou, né, automatizado áudios, porque gerava um impacto diferente em quem estava recebendo. Então, era um áudio gravado com o nome da pessoa personalizada, não é que ele gravou tudo, uma ferramenta, né? Tem como fazer isso, mas dizer assim: ei, Felipe, aqui é a Jéssica, lembre que você está na minha lista seleta e a gente se encontra em 10 minutos no link que eu estou te mandando abaixo aqui, para a gente se encontrar, enfim, e dar o primeiro passo aí, né, dessa nova fase que a gente vai viver juntos. Então, poxa, é uma pessoa que está falando com um grupo grande de pessoas, que está disparando um áudio, então que sai da voz, que traz aquela confiança, com um nome super personalizado e por trás utilizando ali uma ferramenta toda de automação para fazer esses disparos e para trazer esse engajamento, essa maior conversão, essa maior presença nesse momento do lançamento, que ele é tão importante, que ele é tão específico, que, né, no caso do creator, ele costuma investir bastante para que esse momento ele possa acontecer. Então, é aquele dia em que precisa converter ou precisa converter. A gente tem aqui conversado muito com os nossos clientes e também internamente sobre um tema que eu imagino, na verdade eu tenho certeza que ele está super presente no teu dia a dia, né? Tanto como vendedor que tu te apresenta, como essa pessoa que está ali olhando para as empresas investidas e principalmente trabalhando para elas crescerem, que é a inteligência artificial. Então, recentemente a gente lançou na Plug a nossa integração aberta, que permite que os nossos clientes, né, eles possam integrar com inteligência artificial, e a gente sabe que tem vários passos em relação à criação de bibliotecas para que a gente possa personalizar, né, esse retorno, essa conversa mais fluida com o cliente, de acordo também com o portfólio, vamos colocar assim, de produtos e serviços que cada um dos nossos clientes tem. Como que tu vê, Felipe? Qual é a tua perspectiva quando a gente está falando aí, né, o vendedor, o líder da área de vendas, aquela pessoa que está trabalhando com conversão aí? Como que tu vê a chegada de IA e como que tu vê tendências aí daqui para frente? Como que tu vê o mercado agindo? Se já tens algumas boas práticas. Muito legal. Eu acho, Jéssica, que a gente está vivendo um momento único no mercado de tecnologia, que a gente só teve um precedente igual com o surgimento da internet e os negócios participando da internet. Então, a gente não sabe se todos os ouvintes têm essa mesma dimensão, mas o potencial que a inteligência artificial tem de impacto em todos os negócios, no mercado como um todo, é algo que vem com uma tendência, de fato, muito forte e disruptiva. Ou seja, as coisas passam a ser de forma diferente e a gente está justamente vivendo esse processo. A primeira coisa que eu recomendo para todo mundo é participe, pesquise, estude e explore para entender como que a inteligência artificial pode ser aplicada para os seus objetivos, para as suas estratégias. Para creators, né, para negócios tradicionais e negócios de tecnologia, o que mais me surpreende, Jéssica, é a capacidade de geração de pipeline, geração de oportunidades de negócio.
Então, com a inteligência artificial, pessoal, a gente consegue ter uma geração de contatos e enriquecimento dessas informações num novo parâmetro que não estava disponível. Então, isso varia, né, de empresa para empresa, de perfil do mercado, né, de cliente que você vai atender, mas é o primeiro grande impacto onde a gente está percebendo uma relevância na área comercial. É na forma como você gera oportunidades e como que você enriquece. E isso tem aplicações muito diversas, desde a possibilidade de consulta em base de dados, preenchimento de informações de forma automática e priorização dessas oportunidades, até o que a gente chama de scrap, de você entrar em determinada base e conseguir, de fato, captar essas informações e começar a interagir com elas. Então, é aqui que a gente vê a aplicação comercial, mas, de certa forma, em toda a jornada, a gente vê um potencial ganho de eficiência, principalmente nas atividades que representam muito tempo, né, muitos arquivos, muitas variações, mas o que a gente pode garantir é que existem oportunidades de otimização em toda a jornada, tanto de aquisição como de engajamento. No caso dos creators, especificamente, a gente vê até a possibilidade de você, através da inteligência artificial, ter uma dublagem em outras línguas e conseguir produzir conteúdos para o mundo inteiro, né, e acessar novos mercados, que é justamente o ponto inicial da nossa conversa, sem precisar aprender. Então, você grava ali a sua voz, por exemplo, e tem a possibilidade de aplicar isso em diversos conteúdos, né, tanto o conteúdo que você vende, como na sua estratégia de distribuição, e acionar novos mercados numa velocidade, assim, ínfima. Então, esse é um exemplo ali que, por exemplo, nessa semana me chamou muita atenção de aplicação de AI para esse mercado que eu sei que vocês atendem, que escutam o podcast. Excelente, numa altíssima qualidade, né? Acho que tem uma coisa que tem sido inquestionável quando a gente fala com os creators. Esse teu exemplo foi perfeito para além da ideia inicial, né, de produzir o conteúdo, de ser um gerador ali de ideias, de estratégias, de rotina. A gente teve essa semana uma thread que foi lançada no Instagram a respeito de mande o link do seu Instagram e ele vai fazer uma leitura de qual é o teu perfil. Então, isso é uma super informação que ali era uma thread, vamos colocar assim, de brincadeira, mas no momento em que eu vou fazer uma reunião, em que eu vou conhecer ali determinada pessoa, eu posso fazer isso com o LinkedIn, eu posso fazer isso com várias redes estratégicas e pedir ali quais são as impressões principais, quais seria uma forma interessante de eu abordar de fato esse contato, para que eu possa ser bastante assertivo, para que eu possa criar um rapport. Então, tem um leque gigante de possibilidades. A gente tem começado a receber dentro da nossa base de clientes algumas startups. Então, quando a gente fala especificamente, né, algumas startups, algumas empresas de tecnologia, quando a gente fala sobre chatbots, existem muitos chatbots hoje no mundo, especialmente no Brasil, na América Latina, na Américas como um todo, né? É uma coisa bem característica aí desses nossos dois continentes, mas boa parte delas, elas estão muito drivadas e muito direcionadas ao processo de atendimento ao cliente, ao pós-vendas, né? A gente vem implementando e vem ajustando uma série de coisas, de fato, para essa jornada completa, né? Como a gente começa a otimizar isso no marketing, pré-vendas, vendas, e segue, inclusive, esse como um formato de retenção e de mesmo sentimento do cliente, né? Se eu começo o processo de conhecer a tua empresa, de comprar o teu produto por esse canal, mais ou menos nesse formato, a gente já vai criando nele ali uma espécie de expectativa do que ele pode ter com a gente no pós-vendas. E aí a gente começa a ter um mercado, né, de tecnologia, como a gente já falou aqui ao longo da nossa conversa, utilizando muito essa mescla de canais. Então, acho que está bem claro aí para todo mundo, né? Eu vou ter sim um canal central que ele faz base ali a minha estrutura, mas eu vou precisar inovar, encontrar outros canais, trabalhar o bom mix, e dentro desse mix
a gente começa a receber e ter aqui como clientes algumas empresas que têm um crescimento recorrente, que tem um crescimento escalável. E aí, para a gente fechar aqui, já que a gente está falando, né, com um investidor que investe, que também acompanha o dia a dia dessas empresas de alto crescimento, o que uma empresa ela pode ter, que a gente poderia dividir aqui com os empreendedores que estão nos escutando, que características ela precisa ter para brilhar os olhos aí, né, dos investidores, o que vocês também no dia a dia de vocês conseguem, tu já nos contou um pouquinho do que tu faz, mas fazer por esse negócio, e aquele momento assim, poxa, qual é um bom momento para eu como empreendedor buscar um investimento? Então vamos supor que o meu dia a dia lá, o bruto e o líquido tá batendo, eu estou fazendo um bom saving, ou né, estou num cenário mais desesperado. Dentro desse contexto aqui, seria quase que uma pergunta assim: recomendações para empreendedores. Como atrair um bom investimento? O que buscar no fundo além de investimento? E qual que é o momento certo? Legal. Primeiro ponto, né? O que brilha mais os olhos? A gente perceber que o empreendedor está confiante, está orgulhoso da solução dele. Então, basicamente, Jéssica, quando ele entrega com excelência o que ele se propõe a entregar, porque isso se reflete naquelas métricas que eu te falei. Se ele se propõe a entregar com excelência e tem um mercado relevante, ele vai conseguir ter sucesso em novas receitas e ter clientes satisfeitos. E aí é claro que a gente vai ter, dependendo do perfil do investidor, a análise para comprovar isso. Mas é isso que a gente procura. Então a gente se encanta primeiramente pelo brilho no olho do founder, quando ele fala da solução, do grau de confiança que ele tem no plano que ele procura trazer para a gente de crescimento, e vai validar se isso de fato acontece, olhando a forma como ele vende e a forma como ele entrega, né? Qual que é o momento de procurar investidor? Quando você tem a sensação, quando você bota a cabeça dentro do travesseiro e fala, tô deixando de ganhar dinheiro. Tô deixando de ganhar dinheiro por falta de capacidade de captar esse dinheiro. Quando a empresa está lutando para sobreviver, quando ela está procurando encontrar o mercado, quando ela não sabe se ela vai pelo caminho A ou pelo caminho B, às vezes é o momento de refletir, porque isso está diretamente ligado ao perfil desse investidor que você vai encontrar. Mas quando ela bota a cabeça no travesseiro e tem a sensação de dinheiro na mesa, é sinal que você deve procurar o investidor, ou pelo menos ventilar essa possibilidade, porque a hipótese é, se você coloca mais dinheiro neste momento, em detrimento de fazer com capital próprio, você consegue, no curto, médio ou longo prazo, captar um prêmio maior do que você faria sozinho. Então, se isso for algo que passa pela sua cabeça, que você tem o feeling, grandes chances de ser também uma boa oportunidade para algum perfil de investidor. Sobre o que procurar do investidor, né? Varia muito sobre a trajetória que você quer construir. Então, a gente tem fundos investidores no Brasil com os mais diferentes cheques e approaches, mas, no geral, eles podem te ajudar com alguma característica técnica, apresentando novos clientes, como um mentor de negócios, ou não é incomum também ser um investidor ali que simplesmente confia em você, quer ter um bom retorno, vai colocar esse capital e que não necessariamente entende sobre o que você faz. Então, isso depende muito do seu modelo de gestão também. Você quer ajuda? Você quer seguir um caminho que você já tem confiança e precisa mais do capital? Então, atualmente, no Brasil, a gente tem uma grande diversidade de investidores e tamanhos de cheque para diferentes apetites e perfis de founders também. Então, acho que consegui responder as 3 perguntas. Bom demais. Tu já foi nos dando uma aula aqui, dividindo teu conhecimento e experiências ao longo do nosso bate-papo. Eu e você, e eu já pude te assistir várias vezes, já como eu disse aqui, né? Tens um ponto específico porque já trabalhamos juntos, então vou usar aqui do podcast para contar a vocês que sou fã do Felipe, mas quando a gente fala em educação, né, de mercado, em compartilhar o que tu sabe, essa é uma grande fortaleza tua e eu sei que tu faz de coração, igual tu disse, né, quando o empreendedor fala ali, tu vê que brilha o olho dele, que ele gosta daquilo, é algo que a gente que te conhece sabe o quanto tu gosta de fazer. Então, para a gente poder
encerrar aqui, eu queria que tu contasse para quem nos escutou, para quem, né, conheceu o Felipe hoje pela primeira vez, como que o pessoal pode te encontrar e ter acesso aí a mais conteúdos, aulas, enfim. Muito legal, obrigado. Essa é uma iniciativa recente, então, e principalmente nasce de uma inconformidade minha em olhar os conteúdos de vendas que estão disponíveis na internet. Então, acho que o pessoal, eles trazem uma aplicação muito baseada na forma de fazer e muito pouco baseada na lógica do negócio. E vocês já devem ter percebido, pessoal, que o mercado, ele é soberano em relação à forma de fazer. Então, o que isso significa? Que só vocês que estão atuando com determinado mercado sabem e vão encontrar o caminho de converter mais, de vender para aquele mercado especificamente. Ninguém pode te dizer exatamente como fazer. Então, os meus conteúdos, eles têm como objetivo te ensinar a pensar na lógica de negócios por trás e justamente trazer essas hipóteses para ver se faz sentido e o quão faz sentido para o seu negócio. Então, quem quiser ter conteúdo mais técnico, mais profundo e com esse approach da lógica por trás, né, mais do que do como fazer, até porque eu não acredito muito que seja possível alguém falar exatamente como fazer para outro negócio, vocês podem me encontrar ali no Instagram, eu passei ali, F Coelho GTM, e no canal no YouTube, Felipe Coelho, se botar Felipe Coelho Vendas ali, vai me encontrar com conteúdo saindo ali semanalmente sobre vendas, mas sobre estratégia de aquisição de forma geral. Bom demais, e a gente vai deixar também ele marcado aqui nos nossos lançamentos do podcast para poder facilitar essa conexão aí. Como eu já disse, sou fã, então super, super recomendo. Para quem, assim como eu falei no começo, está conhecendo a Plug hoje, vocês nos encontram no Instagram como Plug Lead, no LinkedIn como Plug Lead também, e o nosso principal canal hoje é o nosso canal no YouTube também. Então, dentro do YouTube, vocês têm acesso a todos os episódios do Conversas que Convertem. Lá dentro é onde a gente apresenta a solução da Plug Lead completa, as features específicas, alguns casos de uso e também como funcionam as mais de 40 integrações que a gente tem. Integrações principalmente, né, com soluções de marketing, com soluções de pré-vendas e com soluções ali do final da jornada do cliente. Então, várias integrações de e-commerce também. Entrando no nosso site, vocês vão poder conhecer um pouquinho dos nossos produtos, planos e preços, e lá vocês têm acesso também ao nosso trial gratuito de 7 dias para poder testar a Plug Lead aí, e, enfim, testar de maneira gratuita essa conexão entre canais e já poder converter mais dentro dos seus negócios. É isso, espero que vocês tenham curtido muito a segunda temporada e muito em breve a gente volta com a terceira temporada do Conversas que Convertem. Valeu!